Paz seja convosco, amém? Deus nos fez um dia muito especial, um dia de hoje. Quero falar com você que fez a história mudar por causa do seu amor, por causa do sua busca por Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 21 e no versículo 8. Aleluia! Nos diz assim a palavra do Senhor: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que o Isaque foi desmamado. Verso 9: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareças mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Porém, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abrão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino deste lugar onde estás. E erga-te, levanta-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu, e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, e foi e habitou no deserto, e foi flecheiro. Verso 21. E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, e vamos falar com Deus neste momento. Pai querido e Pai maravilhoso, nesta manhã feliz e neste santo lugar, nós estamos alegres pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de estarmos na tua casa nesta manhã, Senhor. Tanto, Pai, os que estão aqui, ó Deus, no culto presencial, tanto aqueles, ó Pai, que estão nas suas casas nos assistindo. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, nesta manhã especial. Que o Senhor ministre, ó Deus, poderosamente, ó Pai, o nosso coração. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor. Pai, toca, Deus, nesta manhã em cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. E todos digam amém, Jesus, amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. A nossa irmã Ana também está ao vivo aí, né? Deu um acenozinho com a mão assim para nós aqui ao vivo, amém. Agora, depois a nossa auxiliar, a e-mail lá que está nas transmissão, vai mandando para mim aqui. Queridos, nesta manhã eu quero ministrar para você sobre a força do mais fraco. Diga comigo assim: a força
Vamos, pregue comigo. A força do mais fraco. Amém? Esse texto que nós lemos aqui de Gênesis, no capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 21, nós vemos, querido, a história de uma mulher guerreira que não abriu mão do seu filho por caprichos, vamos dizer assim, do seu marido, porque Abraão era naquela época marido também de Agar. Mas para que nós possamos entender essa história, nós precisamos entender que Sara era a legítima esposa. Diga comigo assim: Sara era a legítima esposa. Então ela era a legítima esposa de Abraão. Ela era a mulher da promessa. Ela foi que Deus prometeu que tanto dela quanto de Abraão iria nascer o fruto que ia herdar Abraão, ia ser pai de uma grande multidão, que ia começar por Sara, seu filho Isaque. Ele seria o filho legítimo da promessa. Só que quando Deus fez isso, quando Deus prometeu isto para Sara e para Abraão, não havia Sara ainda acordado, feito um acordo com a sua serva de se deitar com Abraão, de ter um relacionamento com Abraão. Deus fez essa promessa para Abraão e para Sara. Eles é que seriam pai e mãe de multidão, eles que teriam filho da promessa, mas por não querer aguardar a promessa de Deus se cumprir, e por querer muitas vezes ajudar Deus para que a promessa se cumpra, e talvez até mesmo não acreditar que aquela promessa fosse para ela, Sara, ela dá a sua concubina Agar para Abraão se deitar, ter um relacionamento e ter um filho. E quantas vezes, querido, nós não agimos como Sara? Deus nos dá a promessa, Deus diz que vai realizar algo na nossa vida, e muitas vezes parece que isso está demorando a acontecer, está demorando a se concretizar, e aí nós achamos que podemos ajudar Deus, nós achamos que podemos diminuir esse tempo de espera, ou muitas vezes achamos que o que Deus falou para nós talvez não tenha sido Deus, talvez tenha sido coisa da nossa cabeça, talvez achamos que a promessa nem é para nós. Foi isso que aconteceu com Sara. Então ela dá a Abraão a sua serva, a jovem Agar, e Abraão tem um filho com ela, o primeiro filho, Ismael, fruto de um plano para dar uma descendência a Abraão, um plano frustrado, porque não era isso que Deus queria. O que Deus queria era que Abraão e Sara tivessem o filho da promessa. Mas diga comigo assim: Deus, pregue comigo, Deus é justo. Então quando cresce o menino Ismael, Agar começa a debochar de Sara, começa a dizer: eu sou agraciada, meu ventre é bom, eu sou mãe, tu não é. E aquilo começa a gerar uma revolta dentro de Sara, e por um erro que ela mesma cometeu. E essa revolta, depois que Sara até mesmo já tem o seu filho Isaque, ela chega para Abraão e diz assim para Abraão: Abraão, estou resumindo aqui para que você entenda. Ela diz assim para Abraão: Abraão, ou Agar ou eu, você escolhe. Nós duas não podemos viver aqui. O meu filho é o filho da promessa, dessa Agar não é. Mas o problema quem criou? Sara. Então Abraão, numa atitude, ele pega e ouve o que Sara fala, porque Sara era mulher legítima.
e manda Agar e seu filho embora. A Bíblia fala que ele até reluta, nós lemos ali no versículo 10, que ele reluta para que isso acontecesse, mas vem Deus e diz para ele fazer isso. E aí nós pensamos assim: nossa, como que Deus, que é amor, manda Abraão realmente mandar a sua concubina Agar e seu filho Ismael para o deserto, para morrer no deserto? Como nós podemos pensar assim? Como Deus pode agir desta maneira? Eu não sei se você já não pensou isso na sua vida, mas eu muitas vezes pensei: como que Deus pode concordar com um mal a se fazer a Agar e seu filho? Na verdade, querido, Deus não estava concordando com o mal. Na verdade, Deus já tinha traçado um plano, tanto para Agar quanto para o seu filho Ismael. Só que nós, homens limitados, nós não entendemos os planos de Deus. Quando olhamos o texto, nós achamos que Deus realmente é mau, porque Deus fala para Abraão: Abraão, realmente manda, cumpre aquilo que Sara está te dizendo, manda realmente Agar e o seu filho embora. Mas Deus estava tirando Agar e o seu filho daquele problema, para dar uma vida abençoada para aqueles que não mereciam, mas que entraram na promessa, e aí são merecedores das bênçãos de Deus. Eu e você um dia, querido, não éramos merecedores, mas quando Jesus morreu por nós naquela cruz, Ele nos fez merecedores também das promessas e das bênçãos de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Mesmo, querido, que você se sinta como Agar, isolada, mandada embora, excluído de amigos, excluído de família, deixado para trás, mesmo que você se sinta como Agar no deserto, fique tranquilo, a promessa de Deus ainda é sobre a tua vida, e Ele vai fazer de tudo para que as coisas aconteçam na tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, bata a palma e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Então, queridos, Agar, ela nos mostra, querido, algumas lições que nós temos que aprender com o sofrimento dela, mas com a bênção que ela recebe de Deus. E a primeira coisa, querido, que Agar nos mostra é que nós precisamos confiar na soberania de Deus. Aleluia. Passa aqui, pastora, para nós, por favor. Confiar na soberania de Deus. Vamos ler todos juntos? Passa, pastor. Não, não é esse. Aí, diga comigo assim: confiar na soberania de Deus. Amém? Qual era a promessa de Deus para Agar? A promessa de Deus estava no versículo 13 de Gênesis: mas também o filho desta serva farei o quê? Uma nação, porquanto é o quê? Descendência. Mesmo, querido, que ela foi excluída, mesmo ela tendo sido tirada do meio, há uma promessa, havia a promessa de Deus, que mesmo seu filho, não sendo um filho legítimo, herdaria tudo que era de Abraão, porque era descendência. Sabe, queridos, isso traz para nós também, como eu falei, nós somos escolhidos de Deus, comprados por Deus. Eu já ministrei isso para você alguns domingos atrás. Somos descendentes de Abraão, a Bíblia fala exatamente isso. Então nós temos direito das promessas e das bênçãos de Deus. Então entenda, meu irmão, nós precisamos crer no controle de Deus, e que Ele suprirá
todas as nossas necessidades e que a nossa vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Você pode glorificar a Jesus por isso? Aleluia. Aplauda Jesus bem forte nessa manhã. Aplauda Ele glorificando, adorando e bendizendo o seu santo nome. Esse é o ponto: confiar na soberania de Deus. Como eu falei, olhando, com perdão da palavra, nu e cru para aquilo que nós lemos no texto, nós podemos dizer que Deus parece ser algo duro com Agar e com seu filho, mas não, havia promessa de Deus de fazer de Agar também o filho Ismael uma grande nação e uma grande descendência. É o que nós temos visto hoje. Embora nós vemos lá judeus e palestinos brigando um e o outro, é por causa do erro de Sara. É o mesmo povo, são os mesmos irmãos. Os judeus, Isaque; palestinos, Ismael. Uns e o outro brigando pela sua herança, pela sua descendência. Só que eu e você, querido, nós não precisamos brigar com ninguém. Nós só precisamos confiar na soberania de Deus, confiar naquilo que Deus prometeu para nós, e cremos que Ele vai fazer o melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vire para o irmão que está ao teu lado e diga assim: Deus vai fazer o melhor para a tua vida, confia nele, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, ela nos ensina que nós podemos contar com a providência divina. Diga comigo assim: eu posso contar com a providência divina. Olha o que Deus fez com eles no versículo 17. E ouviu Deus o que? A voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde estás. Então levanta a mão direita para o alto e diga comigo assim: o meu Deus, mesmo em meio à luta que eu passo, mesmo em meio à dificuldade que vivo, Ele ouve a minha voz. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Ele ouve, querida, a nossa voz. Deus providenciou um poço no deserto para Agar e para o seu filho Ismael, do mesmo modo que Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo, querido, que Deus tem para a nossa vida é perfeito. Deus manda o seu anjo para cuidar do menino, da mesma maneira que Deus tem mandado o seu anjo para cuidar de nós. A Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos. Para quê? Para que nos guardem. Então, querido, é uma promessa de Deus, e é isso que nós precisamos lembrar da promessa, confiar na soberania, confiar na providência divina para nós. Se Deus, querido, foi capaz de ouvir a voz do menino em meio àquela toda dificuldade, quanto mais a minha voz e a sua voz, quando buscarmos de todo o coração, Ele vai enviar os seus anjos para guardar você, para livrar você de todo o mal, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Em terceiro lugar, prepare-se para ver o impossível. Diga comigo assim: eu tenho que me preparar, porque o impossível vai acontecer na minha vida e os meus olhos verão. Aleluia. Quantos vão contemplar o impossível de Deus na sua vida? Diga amém. Maravilha. Veja, querido, no versículo 19, olha só que interessante. Passe aí, pastora, para nós. Aleluia. Diz assim: e abriu Deus o que? Os
olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Agora entenda, meu irmão, ali havia um poço e Agar não tinha visto, de tão apavorada, de tão nervosa que estava. Então entenda, quantas vezes nós nos encontramos em situações difíceis na nossa vida, que Deus está nos conduzindo para uma vida melhor, amém? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Deus está nos conduzindo, querido. Talvez o seu caminho esteja ainda no deserto. Talvez o teu caminho, você diga assim, pastor, talvez eu não esteja no deserto, mas você diga, meu caminho está num caminho pedregoso, enfim, cheio de pedras. Quem sabe a tua vida está assim, meu irmão, mas não é a hora de desistir. Agar ficou tão apavorada com a situação, que ela deixa o seu filho para trás. Ela para e deixa o seu filho ir para frente, um tiro de arco, 100, 200 metros mais para frente, para quê? Para não ver o seu filho morrer. Só que ela não entendeu que mesmo em meio às dificuldades e lutas, Deus está conosco. E muitas vezes, querido, nós nos apavoramos com as situações. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar as portas que Deus está abrindo, ou os caminhos que Deus está fazendo para nós. Nós não podemos fazer como Agar, nós não podemos nos apavorar, nós não podemos temer, nós temos que crer no Deus do impossível operando em nós, quer seja no deserto, quer seja em caminhos cheios de pedra, quer seja em pastos verdejantes. Deus está sempre agindo como o Deus do impossível na nossa vida. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então, querido, quando ela parou de se apavorar, Deus abriu os olhos dela, e ela viu que um poço com água, e foi encher o seu odre e deu de beber para o seu filho. Eu entendo, querido, também, trazendo para a nossa vida espiritual, quando nós estamos quase morrendo espiritualmente, em nome de Jesus, que isso não aconteça com você, mas quando você está fraco espiritualmente, Deus vai vir, Deus vai aparecer, Deus vai abrir os teus olhos, e Ele vai mostrar que o lugar que você está, pisa no chão e diga assim: o lugar que eu estou, vamos, pise no chão e diga: o lugar que eu estou tem um poço de água para revigorar as tuas forças, em nome de Jesus. Eu creio, querido, que não era apenas a água, o H2O, não, mas era o Espírito Santo. Enquanto ela bebia, o Espírito Santo descia sobre ela, dando força, dando vigor. Então, querido, ela consegue também dar para o seu filho e animar o seu filho. Você já passou por uma situação de muita sede? Alguém já passou? Parece que assim tá, irmão César lá atrás. Obrigado, irmão César, não vai deixar eu mentir. Mas quando a gente passa por uma situação de muita sede, eu na realidade estou com sede, agora estou até com calor, mas olha só, quando a gente passa por uma situação de sede, muita sede, não parece que a gente vai perdendo as forças, vai ficando mais fraco, né? Você que já passou por isso, sabe o que eu estou dizendo. E aí quando a gente consegue beber água, consegue tomar água, não parece que dá aquele, nossa, aquele renovo. Você não precisa nem comer nada, mas o fato de beber a água já te dá um renovo na tua vida. Foi o que aconteceu com Agar e seu filho aqui, meu irmão. Por isso que eu creio que não era apenas a água, o líquido, o H2O, não era somente isso, mas era também o Espírito Santo na vida deles. Da mesma maneira, acredito que muitas vezes você vem arrastado para a igreja, da mesma maneira que você vem sem forças para a igreja, mas aí você vem aqui, começa a ouvir os louvores, você começa a ouvir a palavra de Deus, o teu espírito começa a se renovar, Deus começa a te encher de força, Deus começa a te encher de vigor, e aí você sai daqui cantando, pulando e saltando na presença de Deus. Quem está me entendendo, diga amém.
é o que Deus fez com eles, é o que Deus quer fazer com a tua vida também, em nome de Jesus. Se você crê, bata a palma e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em quarto lugar, erga a sua voz e clame ao Senhor. Diga para o irmão que está ao teu lado assim: você precisa clamar ao Senhor. Aleluia. Veja que interessante. Aleluia. Passe para mim, pastora, por favor. Veja que interessante. Salmos capítulo 126, versículo 5 diz: os que semeiam com lágrimas cegarão ou colherão com quê? Com alegria. A nossa vida, querido, é um plantio, não adianta. Então, para isso, querido, você vai precisar orar. Vai precisar orar na dificuldade? Sim. Vai precisar orar quando tudo estiver bom na tua vida? Sim. Vai precisar, querido, porque isto é uma semente. Porque os que semeiam com lágrimas vão colher com muita alegria. Ah, pastor, mas eu estou fraco. Se você está fraco, volte no tópico anterior. Beba das águas do Espírito de Deus para a tua vida. E aí, querido, você vai ter muita força para semear com lágrimas e colher com alegria, em nome de Jesus. Então entenda, não adianta você querer a bênção sem buscá-la na oração. Como Deus vai enviar o seu anjo para te fortalecer? Como Deus vai enviar o anjo para te levar para os caminhos verdejantes? Como Deus vai enviar o anjo para te proteger se você não estiver clamando ao Senhor? Clame ao Senhor e Ele ouvirá o teu clamor, Ele ouvirá a tua oração no nome de Jesus. Quem crê comigo diga amém. Aleluia. 5, passe para nós aí, pastora. Enfrente o medo. Diga para o irmão que está ao teu lado assim: enfrente o medo. Olha o que diz o versículo 18: erga-te, Deus falando para Agar, levanta o menino e o pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. O que Deus tinha falado para Abraão, Deus fala para ela de novo: olha, filha, levanta, para com isso, sacode o pó, beba da água, clama a mim, levanta-te, porque tem uma promessa para ser cumprida na tua vida. Entenda isso, meu irmão. Não adianta nós ficarmos olhando apenas para a promessa. Sabe, eu tenho dito isso um mês inteiro. Acho que desde o mês passado eu tenho falado isso quase todos os cultos. Não adianta você querer viver da promessa. Não adianta você botar a mão na cabeça e dizer: pois é, Deus me prometeu que eu ia ser assim, Deus me prometeu que as coisas iam ser diferentes, Deus prometeu salvar a minha família e nada, Deus prometeu fazer aquilo e nada. Não adianta você viver debaixo disto. Se você não se levantar e não for, você continuará sendo uma promessa. Se Agar não tivesse se levantado, se ela tivesse parada lá, né, naquele deserto, dizendo: ah, Deus, eu vou morrer, eu não tenho mais força. E Deus dizendo assim: filha, eu já te dei a água para você beber, eu já enviei o anjo. Mas Deus, mas eu ainda estou aqui no deserto, tudo que eu vejo na minha vida é deserto. Eu acho que eu vou morrer aqui. E quantas pessoas agem desta mesma maneira? Deus tem providenciado água, Deus tem providenciado o Espírito, Deus tem providenciado o anjo, Deus tem providenciado caminhos para a sua vida de paz, mas muitos preferem morrer no deserto. Deus já tinha dado tudo isso para Agar, mas precisou lhe dizer ainda mais uma coisa: ei, Agar, levanta, te mexe. Não adianta ficar parada aí olhando para o deserto. Entenda, meu irmão, no deserto duas coisas vão acontecer com você: ou você morre no deserto, ou você vence no deserto.
mas você tem que passar por ele para vencer no deserto. E por isso, meu irmão, Deus dá um chacoalhão em Agar, dizendo: ei, Agar, para com esse mimimi, levanta-te, pega o menino pela mão, porque dele eu vou fazer uma grande nação. A promessa só se cumpriu sobre Ismael, porque ela se levantou, teve uma atitude. Ela não ficou ali parada, olhando para o deserto, olhando para as circunstâncias da sua vida, mas ela foi em direção. E até quando, meu irmão, nós vamos continuar parados olhando para o deserto? Até quando nós vamos ficar parados olhando e dando desculpa do Covid, desculpa do frio, desculpa não sei do que, desculpa... Não, irmão, pare. Deus não te chamou para dar desculpas, Deus te chamou para resolver os problemas, porque Ele vai estar contigo em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Aleluia. 6. Levante-se e lute. Olha o que diz, versículo 18, né? É o mesmo tópico praticamente. Levante-se e lute. Quantas vezes nos sentimos derrotados, mesmo com a vitória na nossa frente? Você já se sentiu assim, irmão? Mesmo diante da vitória, está lá na frente, nós estamos até vendo a vitória, mas nós não nos sentimos muitas vezes derrotados. Sabe? A força está dentro de você. Diga comigo assim: a força está dentro de mim. E a força que eu estou falando do Espírito Santo não é do Star Wars. Eu me lembrei disso porque nós estou maratonando lá em casa junto com a tua esposa e com os meus filhos toda a trilogia do Star Wars. Agora eu estou entendendo o que é o Star Wars. E sempre o lado bom, né, que é os rebeldes, mas que são o lado bom, que é os que vestem branco. Eles sempre falam assim, e até para os Jedi, que a força esteja com você. Na realidade, querido, trazendo para a nossa vida espiritual, na realidade a força está em nós não percebemos. Porque o que é a força em nós? É o Espírito Santo, é o poder de Deus sobre nós. E nós não entendemos isso. Lá os Jedi, os rebeldes que vão lutar contra as forças imperiais, antes de sair para a luta, eles sempre falam: veja os filmes que vocês vão ver. E olha que eu não sou fã do Star Wars, mas eu vejo. Eles sempre falam: olha, que a força esteja com você quando eles vão para a luta, que a força esteja com você. Nós também deveríamos dizer isso para nós mesmos, porque nós não estamos falando nada contra, nem nada fora de da teologia, nada fora da Bíblia, porque Deus, Ele falou, Jesus, Ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador, para que vai estar aqui ajudando vocês. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, vocês não vão estar só. O Espírito Santo veio, querido, Ele desceu sobre os discípulos, Ele deu força, Ele deu visão, Ele deu capacitação para os discípulos. É isso que nós estamos precisando, nos levantar e lutar, porque aí, querido, nós vamos enxergar a vitória na nossa frente, mas nós vamos ter força do Espírito Santo para chegar lá em nome de Jesus. Se você crê, bata a palma e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus, aleluia. E para encerrar, nós precisamos nos adaptar aos novos tempos. Diga comigo assim: eu preciso me adaptar aos novos tempos. Nós estamos vivendo um período de pandemia, mas eu tenho falado para você: Deus não está na pandemia, Deus está em você. Amém? Deus não está na pandemia, Deus está em você. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver que sempre na década de 20, de algum ano, sempre aconteceu algo de pandemia no mundo. E esses dias eu falei para a pastora: será que quando nós chegarmos lá perto dos anos 30 agora, 2030, 2029,
não teremos um grande colapso nas bolsas de valores como teve em 1929? Será que nós não teremos uma guerra em 2030 e alguma coisa, já como tivemos a Segunda Guerra Mundial, ou a primeira, perdi nas guerras aqui, né? Mas como teve em 1930 e vai alguma coisinha para frente? Será que nós não vamos repetir? E se repetir, nós precisamos nos adaptar. Se repetir, nós não podemos nos entregar. Repetimos uma pandemia que aconteceu há mais de 100 anos atrás. Era uma outra pandemia, mas o que estamos vivendo hoje é uma pandemia também, que aconteceu algo semelhante há 100 anos atrás. Será que quando findarmos esta década, e se tivermos problemas financeiros, será que nós vamos estar prontos para viver esse novo tempo firmado no Senhor? Nós, querido, não precisamos viver conforme o tempo, nós precisamos viver no tempo de Deus. Diga comigo assim: eu não tenho que viver conforme este tempo, eu tenho que viver no tempo de Deus. É isso que nós precisamos entender, porque se nós vivermos no tempo de Deus, nós vamos conseguir nos adaptar e vencer qualquer tempo que estivermos vivendo, em nome de Jesus. Quem entendeu comigo? Quem quer comigo entendeu, diga glória a Deus. Agar e Ismael tiveram que se adaptar ao deserto. Olha o versículo 21. Volta aqui, pastor. Eu pulei. Fui eu que pulei. Volta aí. Agar e Ismael, seu filho, tiveram que se adaptar ao deserto. Eles não saíram mais do deserto. E olha o que aconteceu. E Deus era com um menino que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Então, querido, muitas vezes nós achamos que estamos vivendo uma situação tão terrível, mas é nessa situação que Deus vai fazer você florescer. É nessa situação que você, quem sabe, está vivendo, que Deus vai fazer você dar a volta por cima, que Deus vai fazer você viver uma vida melhor, que Deus vai te honrar neste lugar que você está vivendo. Veja que Ismael e Agar não viveram, continuaram vivendo no deserto. A mãe dele tomou uma mulher lá da terra do Egito, eles continuaram lá e fizeram uma grande nação, e são uma grande nação até hoje. Então, meu irmão, não espere Deus fazer coisas miraculosas na sua vida. Espere para ver o agir de Deus, mudar a tua sorte, mudar a tua vida. Isto sim, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Então se coloque de pé neste momento, em nome de Jesus, aleluia. Mesmo que tudo pareça perdido, meu irmão, não temas, confie no Senhor. Deus é contigo, clame a Deus e Ele vai enviar o socorro na hora certa. Lembre-se de que Deus é poderoso para trazer a luz em meio às trevas, aleluia. Fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor neste momento. Abra teu coração para o Senhor. Comece agora a falar com teu Deus. Comece agora a invocar a voz do Senhor. Comece agora a clamar ao Senhor. Quem sabe você pensou assim: pastor, o que o Senhor pregou, o que o Senhor ministrou, parece a minha vida. Então conte para Jesus tudo agora que está acontecendo com você. Entenda, querido, Salmo 112, versículo 4 diz: ao justo nasce luz nas trevas, Ele é benigno, misericordioso e justo, aleluia. Se você se manter justo, Deus vai te honrar, meu irmão, aonde quer que você esteja, o local que você esteja, o momento que você esteja, Deus irá sempre te honrar, em nome de Jesus. Deus não está apegado em circunstâncias, Deus não está apegado a lugares, Deus está apegado em você, no nome de Jesus. Pai querido e Pai maravilhoso, nesta manhã feliz, neste santo lugar, oh Pai, nesse dia especial, a qual estamos aqui, Deus, juntamente com os teus filhos, Pai, tem muitos aqui, ó Deus, que estão vivendo, Pai, com Agar, ó Pai,
como aquela serva, Pai, de Abraão, Senhor, vivendo, ó Deus, como ela, Pai, quem sabe deixado de lado, quem sabe, meu Pai, escanteado, quem sabe, meu Pai, renegado, ó Deus. Mas, Pai, assim como o Senhor era com Agar, ó Deus, que o Senhor tinha uma promessa sobre a vida dela, por causa da aliança que ela teve com Abraão, que gerou o seu filho Ismael. Meu Deus, por causa disso o Senhor o abençoou. Por isso, olha agora, Pai, para os teus filhos, olha agora, Pai, para os teus servos, ó Deus. Lembra-te, Pai, das tuas promessas sobre nós, e assim, ó Pai, como o Senhor foi com Agar, que o Senhor deu sustento, que o Senhor deu água, que o Senhor deu virtude, que o Senhor, ó Pai, renovou as suas forças, e mesmo lá no deserto, o Senhor, ó Pai, fez prosperar o caminho dela, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor olhe para cada um dos teus filhos, ó Pai, tanto os que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que estão nas suas casas nos assistindo, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, faça-os prosperar, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe, que o Senhor dê força, que o Senhor dê vigor, ó Pai, para passar este momento, ó Deus, que quem sabe estejam vivendo este exemplo de mãe, este exemplo de guerreira, Pai, que ela foi, que nós possamos seguir este exemplo sobre as nossas vidas. Abençoe os teus servos, abençoe, Pai, a casa deles, a família deles, ó Pai, porque nós não abrimos mão, Senhor. Nós entendemos que apesar de tudo, nós devemos continuar confiando em Ti, devemos continuar olhando para Ti, devemos continuar caminhando em direção a Ti, Jesus. Por isso, ó Pai, nós não abriremos mão, Senhor. Se nos sentirmos fracos, nós vamos correr para Ti. Se nós nos sentirmos, ó Pai, desanimados, nós vamos correr para Ti. Se nós nos sentirmos frustrados, nós vamos correr para Ti. Se nós nos sentimos derrotados, nós vamos correr para Ti, porque nós confiamos em Ti, nós confiamos na força do Teu poder, no Teu braço forte, nós confiamos na Tua promessa, em nome de Jesus. Abençoa o lar, abençoa a casa dos Teus servos, abençoe, meu Pai, a família dos Teus servos agora, em nome de Jesus, ó Deus. Derrama as Tuas bênçãos sobre a vida das Tuas filhas, dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Agora, Pai, nós Te pedimos, erga suas mãos para os céus, o mais alto que você puder, vá glorificando o Senhor, vá se enchendo, vá se fortalecendo, vá bebendo das águas do Espírito nesta manhã, vai se enchendo do poder, vá se enchendo da glória. Ei, Agar, não é hora de você morrer no deserto, não é hora de você morrer aí. Deus está te renovando, Deus está te enchendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje eu sei que